Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Nath, você está no canal Conselho de Resineira. E hoje eu vim falar com quem está pretendendo aí iniciar no mundo da resina. Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal. Vim trazer aqui para vocês 10 curiosidades, estou com elas anotadinhas aqui, sobre resina epóxi. Está pretendendo iniciar, quer conhecer um pouco mais sobre a resina. A partir desses 10 tópicos, 10 curiosidades, você buscar mais informação aí para dar esse pontapé inicial aí nesse mundo do artesanato em resina, que é muito bacana. Então já deixa uma curtida aqui para ajudar o crescimento do canal, por favor, é importante. E também faça a sua inscrição se você ainda não é um inscrito. Vamos lá. Primeira coisa que todo mundo deve saber antes de iniciar no mundo da resina é que resina não é tudo igual. A gente tem vários tipos de resina no mercado e é importante, antes de você comprar resina, você se atentar a isso. Né, não acabar muitas vezes seguindo o passo a passo. Por exemplo, aqui no meu canal você segue os tutoriais que eu aplico aqui, né, baseado na resina epóxi. Você aprende tudo sobre a resina epóxi, mas na hora de comprar você vai lá e compra a resina poliéster, por exemplo, que apesar de ter aí o mesmo propósito, elas são resinas distintas, têm ficha técnica diferente, forma de trabalhar diferente. É importante a gente conhecer o material antes da gente estar adquirindo ele. Então nós temos duas resinas mais utilizadas no mundo do artesanato, que é a resina epóxi e a resina poliéster. A que eu utilizo é a resina epóxi. Escolhi a resina epóxi devido ao nicho que eu trabalho, que é de canetas, marca-páginas, né, chaveiros. Então a resina epóxi foi a mais viável para mim no momento. Apesar de ser uma das resinas mais carinhas aí que a gente tem no mercado, favoreceu mais esse tipo de trabalho, que é canetas, marca-páginas, chaveiros, porta-copos, enfim. Então antes de você comprar, verifica o produto que você está comprando, porque resina não é tudo igual. A segunda coisa que todo iniciante deve saber é que para você trabalhar com resina, seja ela a epóxi ou a resina poliéster, você precisa de alguns equipamentos de proteção. Esses equipamentos são formados por máscara com filtro de carvão, luva e óculos, tá? A máscara com filtro de carvão, ela é indispensável porque a resina, ela libera alguns gases que são tóxicos para o ser humano, então é importante a gente estar se protegendo, principalmente quando a gente vai fazer um grande volume de resina. Então a gente está fazendo várias peças num ambiente fechado, a gente tem que estar colocando a máscara, porque a gente vai sentir um desconforto ali e não é legal. E a luva, né, trata-se de um produto tóxico, então a gente não vai querer ficar entrando em contato com ele, apesar dele não oferecer nenhum tipo de corrosão, nada disso, a gente não vai querer colocar a mão naquilo também, porque é bem chatinho de ficar removendo da mão, ele fica meio colento, meio grudento e a gente não vai querer ficar tocando nisso, então a gente utiliza luvas. Óculos é para proteger, né, contra algum respingo que possa vir a cair nos olhos e tudo mais. Então, para você trabalhar com resina epóxi, você vai precisar desses EPIs, eles são indispensáveis. A terceira coisa é que a resina ela vem no estado líquido e para que ela atinja a consistência rígida, você precisa de um agente endurecedor ou catalisador para que, quando misturado com a resina, ela venha a sofrer uma reação química para só então atingir a consistência rígida. Então, toda vez que você for comprar a sua resina, ela já vai vir acompanhada do endurecedor, tá? Eles não são vendidos separadamente. A resina sempre vai vir acompanhada do endurecedor. Você vai precisar fazer uma mistura, né? Recomendada pela marca da resina. Então, cada marca tem uma proporção recomendada. E para cada porção de resina, você vai precisar colocar uma porção indicada ali de endurecedor, fazer a mistura para que ela atinja a consistência rígida. A quarta curiosidade, muita gente tem essa ideia de que, feita uma peça de resina, você pode derreter e remodelar essa peça. Caso você não goste da peça ou caso aconteça alguma coisa errada, você possa derreter essa peça e refazer. Não, a resina, apesar de ser um plástico, ela não é um plástico que pode ser remodelado, né? Ele é um plástico termofixo, que a gente fala. A partir do momento que ele atinge a consistência fixa, você não vai conseguir mais derreter e remodelar esse plástico. Então, a resina é um material termofixo e não pode ser remodelado. A quinta curiosidade é que a reação química da resina com o endurecedor, ela gera aquecimento. Então, é super normal quando você estiver fazendo sua mistura, preparando a sua resina, a partir de alguns minutos você sentir o seu copinho quente ali. Essa é a reação química, né? Esse aquecimento que vai fazer a sua resina ficar rígida. Então isso é super normal. Acontece muitas vezes um preparo mal feito, né? Feito de forma errada, ou misturado com algum outro tipo de componente que não é compatível com a resina, acontece dessa resina ferver. Esse superaquecimento não é normal, tá? Ela aquece, mas não ao ponto de ferver. E consequentemente, toda vez que a gente faz uma proporção grande de resina, o aquecimento vai ser maior.
Então, porções grandes de resina, o aquecimento vai ser maior e, consequentemente, o endurecimento dessa resina também vai ser mais rápido. Porções menores, a reação química vai ser menor, o aquecimento dessa resina também vai ser menor e o tempo de secagem dela também vai ficar um pouquinho mais prolongado. Então, toda vez que você faz uma porção maior de resina, você vai perceber que ela vai secar muito mais rápido do que uma porção menor. A sexta curiosidade é que algumas resinas elas sofrem influência do tempo no seu processo de secagem e cura, especialmente a resina epóxi. Como eu falei no item anterior, a resina epóxi aquece para que ela atinja a consistência rígida. Então, dias mais frios, essa resina vai ter mais trabalho para ter esse aquecimento e vai demorar mais tempo para secar. Dependendo da temperatura, ela nem vai conseguir secar, vai ficar flexível, maleável, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique na consistência rígida. Então, trabalhar em dias mais quentes sempre vai ser favorável para quem trabalha com resina epóxi. A sétima curiosidade é que a resina não aceita água. Então, tudo que você for colocar dentro da resina epóxi, flores, frutos, devem estar desidratados, devem estar livres de água. A mesma coisa com pigmentos. Pigmentos devem ser específicos para a resina, porque esses são livres de água. A água vai interferir na secagem da resina, a sua peça pode sair defeituosa, muitas vezes nem secar. A sensibilidade da resina com a água é tão grande que em dias úmidos também pode ser um problema para a gente. Então, dias chuvosos, dias que estão mais úmidos, pode ser que a sua resina demore mais tempo para secar também, fique flexível, em alguns casos apareça até algumas manchas que são causadas ali pela umidade do ar. Então, o endurecedor, quando ele entra em contato ali com a atmosfera, ele vai ter aquela reação química ali e a umidade juntamente com o endurecedor não vai ficar legal, ele vai querer manchar, sair algumas manchinhas. Resina e água não combina. Trabalhar em dias muito úmidos também pode ser um probleminha pra gente aí, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, como confeccionar estufa caseira ou até mesmo adquirir uma estufa pra gente estar armazenando nossas peças longe da umidade para evitar essas manchas ou até mesmo o retardamento da secagem da peça. A oitava curiosidade é que somente a resina epóxi ela é separada por espessura e por viscosidade. Então, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter que observar isso. Ou seja, a espessura vai ser a camada permitida de resina que você vai poder fazer. Então, algumas resinas permitem que você faça camadas mais grossas, mais espessas, e algumas resinas não. No mundo do artesanato dos chaveiros, canetas, essas pecinhas menores, geralmente a gente usa as resinas de baixa espessura, que são camadinhas aí de até 1 centímetro no máximo. Se você quiser fazer peças maiores, você vai ter que ir fazendo camadas menores até atingir a grossura ali que você deseja. Se você for trabalhar com peças maiores, você já vai ter que comprar uma resina para alta ou média espessura, como é o caso de quem fabrica mesa. Quem trabalha com fabricação de mesas, normalmente aquelas mesas que são feitas de preenchimentos, né, em madeira, que é um trabalho muito lindo, eles utilizam a resina de alta ou média espessura, porque daí você vai conseguir fazer camadas mais grossas sem ter problema. E a viscosidade que eu falei é a consistência da resina. Então, existem algumas resinas que são mais grossas, né? Ela tem um fluido mais grosso, e tem algumas resinas que são mais líquidas. Nos artesanatos de pecinhas pequenas, né, a gente utiliza a resina de baixa viscosidade, porque ela é mais fácil de trabalhar, não forma tantas bolhas, porque devido a ela ser mais líquida, as bolhas sobem e estouram com mais facilidade. A resina de média ou de alta viscosidade, as bolhas já ficam presas ali, então vai ser um problema a mais pra gente ter que lidar. Então, a gente já trabalha com resina de baixa viscosidade pela facilidade no manuseio. E o próximo item é sobre a resistência da resina. A resina ela é muito resistente, é uma das resinas mais resistentes que tem no mercado. A ação física, né, a física, a química, é tão resistente que a gente encontra ela na construção civil. Então, a gente vai encontrar ela em preenchimento em instalações de edifício, a gente encontra ela em revestimento de piso, né, que é o famoso porcelanato líquido, a fabricação de mesas, conforme eu falei anteriormente. Então, ela é muito resistente, uma das resinas mais resistentes e mais versáteis que a gente tem aí no mercado. E por último, é que a resina epóxi, apesar de toda essa resistência que ela tem, ela não é muito resistente a um fator aí, que é aos raios ultravioleta. Então, como todo plástico exposto ao sol, ele vai ter um amarelamento, e a resina epóxi amarela se ela ficar exposta ao sol.
Algumas resinas possuem fator de proteção, né, contra esses raios ultravioleta, porém isso não impede dela amarelar. Algum dia ela vai ter esse amarelamento, a gente não sabe dizer quando, né? Vai depender do uso, da forma que a pessoa utiliza, então pode ser que amarela antes, pode ser que amarela mais tarde. Mas hoje a gente tem muita resina boa no mercado aí que tem uma proteção contra raios ultravioleta incrível, assim, peças aí, principalmente as peças que possuem transparência com tranquilidade. Obviamente, se você for fazer peças com transparência, você vai dar sempre preferência para resinas que possuam essa proteção contra raios ultravioletas. Peças que já são pigmentadas, né, ou seja, que você já vai colocar uma cor ali, não é tão necessário você colocar uma resina com proteção ultravioleta, porque já vai estar camuflando ali, juntamente com o pigmento, aquele amarelamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça da curtida antes de sair e da sua inscrição, porque eu vou ficar muito feliz em ter você aqui. Um beijo e até mais!